Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Essa semana uma pessoa me perguntou no privado lá no Instagram como é que eu lido com relação a produzir conteúdo para as redes sociais, tanto para o podcast quanto para o meu Instagram. Pressão mesmo, assim, de comparação, de ter que produzir conteúdo com relação a medos e inseguranças. E a minha resposta imediatamente, eu respondi assim, digitei na hora, eu não fico ansiosa com essas coisas porque eu não vivo disso. Eu não fico ansiosa com essas coisas porque eu não vivo disso. Imediatamente, na mesma hora que eu mandei, eu respondi dizendo, olha, eu acho que eu vou te responder mais dessa sua pergunta lá no podcast. Porque na hora eu pensei, gente, isso responde tudo. E assim, Deus usa umas coisas na nossa vida, né? Uns pequenos detalhes que são impressionantes. Essa pergunta foi muito boa para mim, porque essa semana, especialmente, eu estou passando por um coraçãozinho desanimado, sabe? Deixei o coração se abalar, sabe? Por causa da pandemia, por medos, por inseguranças, medos por mim, medos pela minha família, e meu coração mexeu aí, me bateu insegurança nisso, eu senti pressão nisso, mas quando eu respondi a essa pergunta dela a respeito das minhas pressões com produção de conteúdo nas redes sociais, e eu disse, por que eu não vivo disso? E me deu esse estalo, eu falei, precisamos conversar. Hoje eu quero falar com você aí sobre para que e de que nós vivemos. Para que você vive? De que você vive? Onde é que nós estamos colocando a nossa confiança e a nossa segurança, inclusive durante as nossas perdas e medos, por exemplo, na pandemia? Então, quando eu respondi que é porque eu não vivo disso, eu estava falando, obviamente, de imediato com relação ao meu sustento, né? Que o meu sustento não vem disso, eu não ganho dinheiro produzindo nada aqui nas redes sociais, não ganho nem um centavo. E eu tenho o meu trabalho. Eu trabalho às 8 horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, e eu recebo um salário por isso, né? Então, portanto, eu quis dizer que eu não sinto uma pressão de estar aqui trabalhando com o meu podcast ou com o meu Instagram, porque é só um hobby. É algo que eu faço com toda a dedicação, toda a diligência também, porque eu faço também para a glória de Deus. Mas o que eu quis dizer, quando eu dei a resposta, é que eu não vivo disso, que não é isso que paga as minhas contas. A minha resposta com relação a essa pressão das redes sociais foi: eu não vivo disso. Essa tem que ser a sua resposta para todas as coisas que você faz. E essa tem que ser a minha resposta para todas as coisas que eu faço. Assim como eu fui rápida em responder que, eu tô tranquila quanto a isso porque o meu salário não depende disso, como cristã, essa tem que ser minha resposta para todas as coisas aqui na Terra. Eu vivo no mundo, eu não vivo pro mundo. Eu não vivo disso aqui. Eu faço todas as coisas com empenho, com diligência para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu cuido da minha casa para a glória de Deus, eu cuido da minha saúde para a glória de Deus, mas mesmo com minha saúde muito bem ou internada numa cama de hospital, mesmo com um salário garantido no final do mês ou aparentemente não garantido no final do mês, a minha resposta sempre deveria ser: eu não fico ansiosa porque eu não vivo disso e nem para isso. No podcast anterior, a gente falou do primeiro episódio lá sobre evangelização no dia a dia, mas a gente não pode deixar de lembrar da esperança do evangelho para a gente mesmo, diariamente, constantemente e dominicalmente através da pregação da palavra de Deus, porque o nosso coração esquece mesmo. Somos muito tentados a colocar nossa esperança botando raízes nessa terra, mas nossa esperança está lá no alto, gente. Então, quando o meu coração ficou apertado essa semana por medos, por inseguranças a respeito de uma doença, medo de algo acontecer com minha família, de algo acontecer comigo mesma, eu estava com as raízes da minha esperança entrando bem fundo aqui nesse mundo, como se eu vivesse disso aqui, como se eu vivesse para isso aqui. Mas não é aqui. Eu louvo a Deus pela saúde que eu tenho, eu louvo a Deus pelo sustento que eu tenho, pelo cuidado com a minha família, e Ele precisa continuar sendo louvado, amado e adorado, ainda que essas coisas sejam tiradas de mim. De você também.
Tudo que a gente tem aqui é dádiva, é bênção de Deus, e Deus se mostra pra gente nessas graças, né, que Ele dá pra gente aqui na Terra. E o problema da gente como pecador, como homens pecadores, é que a gente começa a olhar para essa graça de Deus, para essas misericórdias que Deus estende a nós, para essas bênçãos mesmo, e a gente começa a achar que é aqui. A gente para de olhar para Ele, que está dando essas graças, e está dando essas graças para nos lembrar que não tem como comparar com o que vai vir depois. Isso é só um feixezinho, é só um pouquinho, é só uma pequena luzinha, um vislumbre do que ainda vai vir. E eu estava ouvindo uma música do Elvis Sodré, que é aquela chamada Paraíso. E tem justamente essa parte, eu ouvi repetidamente, eu ouvi umas 500 vezes o dia inteiro, fiquei ela repetindo na minha cabeça. E ela fala justamente isso, né? Que não dá para comparar a glória que virá. E aí vem o refrão que eu acho que a gente precisa todos os dias, né? Mas nesses momentos de medo, de desespero, de medo sobre o nosso sustento, sobre a nossa saúde, sobre economias ou saúde, a gente tem que lembrar e a gente tem que saber que o paraíso há de ser mais tarde. Saber que a eternidade brilha para nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio para ficar. É uma música linda, escuta lá. Gente, eu vivo da mão de Deus. Você vive da mão de Deus. Isso falando sobre saúde, isso falando sobre sua vida inteira. Tudo que você tem, você vive das mãos de Deus. Quem te sustenta na sua saúde, no seu salário, no que você vai comer no final do mês, é Deus. E Ele usa infinitos modos, infinitas formas para fazer isso. A gente vive agora para glorificar a Deus, mas a gente vive para a eternidade. Isso aqui é passageiro. É por isso, é por essa certeza, é por essa confiança, é por essa esperança. Nós já sabemos que isso tudo aqui já está vencido. Todas as batalhas aqui já estão ganhas. É por isso que a gente pode ter coração calmo diante de todas as coisas. A gente pode ter o coração calmo diante do nosso emprego, diante do status civil que a gente está, quanto à vida e quanto à pandemia. A gente deve ter paz em Jesus em todas as coisas, nele. Ele mesmo fala que no mundo nós teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. E a gente já morreu com ele. Nossa vida está com Deus, nossa vida está escondida com Cristo, como diz em Colossenses. E nós vamos ser manifestados com Jesus em glória. Então, a gente vive aqui grato, com o coração grato por todo o cuidado que Deus tem por nós, por tudo que Ele dá de graça pra gente, sem a gente merecer, de bondade, de misericórdia. A gente vive nessas coisas para glorificar o nome dEle. A gente faz tudo com todo cuidado, com todo amor, para a glória do nome dEle, como se fizéssemos para Ele, mas a gente não vive disso. A gente vive das mãos de Deus e para a glória de Deus. Um grande beijo e até a próxima.